Estamos aqui hoje para conversar sobre o coronavírus. Eu sou Mônica Bai, médica infectologista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estou aqui hoje com a também médica infectologista Manuela Alves, que é médica da Secretaria Estadual da Saúde, aqui do Rio Grande do Norte, e também professora da universidade. Tudo bom, Manu? Tudo bem. Então, vamos começar falando sobre o vírus especificamente. O que é esse novo coronavírus? Na verdade, Mônica, o coronavírus era um vírus já conhecido nosso, mas ele causava doenças que não preocupavam. E aí, mais ou menos no final do ano passado, começaram a ter casos na China, na cidade de Wuhan, de pessoas que tinham quadros de resfriado ou gripe. E aí pessoas mais velhas começaram a fazer quadros graves, com insuficiência respiratória, indo para UTI. E aí se começou a investigar que vírus era esse. Se viu que era um coronavírus, mas era um coronavírus diferente, que ao longo dos meses a gente deu o nome de SARS-CoV-2. Foi esse o nome que foi dado a esse coronavírus que está causando essa epidemia que agora a OMS declarou como pandemia. E acredita-se que esse vírus surgiu, os primeiros casos foram num mercado de frutos do mar, lá da cidade de Wuhan. Ninguém sabe exatamente se ele foi transmitido via um animal silvestre, que são consumidos nesse mercado. Ainda está em investigação exatamente de onde ele saiu. E é isso. E aí, no final, essa doença ganhou o nome de Covid-19. E a doença em si, vamos falar um pouquinho mais dela, a Covid-19. Quais são as manifestações clínicas, o que as pessoas têm que prestar atenção, que elas podem sentir caso elas tenham essa infecção por esse novo coronavírus? Então, a Covid-19, na verdade, ela pode se manifestar como um resfriado, ou como uma gripe. O resfriado é aquela doença em que você tem um pouco de dor de garganta, tem tosse seca, um pouco de congestão nasal, mas a febre não é tão alta. Na hora que eu tenho febre alta, uma dor de garganta mais intensa, uma prostração mais intensa, muita mialgia, a gente termina falando que isso deixa de ser um resfriado e passa a ser uma gripe. Essa doença, o Covid-19, pode se manifestar dessas duas formas. A gente viu que os primeiros trabalhos, que serão as primeiras séries de casos, mostraram que mais de 80% dos pacientes vão ter uma doença leve. A porcentagem de pacientes que vai ter uma doença mais grave, ela é menor. Que grupo populacional, assim, especificamente, é mais afetado ou tem um risco maior de ter uma doença mais grave? Então, no início da epidemia, a gente não tinha tanta certeza desses números. Agora que a epidemia se tornou uma pandemia, a gente tem mais que certeza de que é uma doença muito mais grave em pessoas acima de 50 anos. É essa população que a gente está tendo mais medo, que a gente tem que ter mais cuidado, mas independente da idade, todo mundo tem que se prevenir, todo mundo tem que se cuidar. E é isso, são as pessoas mais velhas que fazem o quadro de insuficiência respiratória. Que é o que acaba levando à hospitalização, levando ao óbito e causando os maiores problemas, os maiores transtornos para o serviço de saúde, que tem que começar a atender esses casos, além de todas as doenças que a gente já precisa atender no dia a dia, que não são poucas, Exatamente. E em relação ao contágio, como pega a doença, que eu acho que muita gente ainda tem dúvida, faz um pouco de confusão, quer usar máscara. E é legal a gente esclarecer, assim, como é que pega, como é que é o contágio desse novo coronavírus? Então, na verdade, esse novo coronavírus, ele é transmitido como uma outra gripe, sendo que, além disso, além de ser transmitido por gotícula, por espirro, por aperto de mão, por abraço, ele também pode ser transmitido via os objetos. Então, na verdade, se eu estou com coronavírus, espirro, ponho a mão na boca e depois pego numa maçaneta e outra pessoa vem e pega nessa maçaneta, depois disso ela pode se contaminar, porque aquela mão naquela maçaneta ela vai colocar no rosto e aí vai se contaminar. Esfrega no olho, esfrega o nariz, na boca. Exatamente, então as pessoas têm acesso hoje na internet mostrando como é que a gente se protege. Então, na verdade, o ideal é que o espirro, você espirre e coloque a região do braço para se proteger e não a mão. Que daí depois você não vai ficar tocando nas coisas com aquela mão contaminada cheia de vírus, Que é uma parte que a gente
Exatamente. Não costuma encostar, pelo menos, Exatamente. em nenhum outro lugar. E aí uma coisa que seria muito bom que as pessoas ganhassem mais o hábito de lavar as mãos, então lavar a mão com água e sabão. E não é só passar água e passar o sabão rápido, é esfregar a palma, esfregar o dorso da mão, passar as unhas na palma, como você vê em vários vídeos explicando, limpar o polegar para que a mão de fato esteja limpa. Isso é uma medida de proteção não só para o coronavírus, mas para os outros vírus que causam gripe, como influenza, rinovírus. Isso evita uma série de doenças, né? As virais e também outras infecções que causam diarreia, que causam outros sintomas, são muito transmitidas pelas mãos e pela mão que não está adequadamente limpa, né? Exatamente. E outra coisa que a gente pode também fazer uso, se você não tem lá a água com sabão, é o uso do álcool gel, né? Ele aí vem para tornar a coisa um pouco mais prática. Quem está com algum sintoma, quem acha que está com a doença, quais são as recomendações nesse momento? Para quem teve contato com alguém que viajou, que acha que pode estar doente, o que essa pessoa deve fazer? Então, você tinha feito a pergunta anteriormente, terminei não explicando, mas é essa pessoa que a gente orienta por a máscara. Então, se eu estou com sintomas de gripe ou de resfriado, não sei se de repente pode ser coronavírus ou não, até o dia de hoje, a ideia é que a gente pense que você tem a suspeita de corona se você teve contato com alguém suspeito, com alguém confirmado, ou se você veio de viagem. E aí, você estando com esses sintomas, o ideal é que você use a máscara. Quem não tem sintomas, a princípio não deveria usar a máscara. E isso é uma recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque se todas as pessoas resolvem usar a máscara, a gente acaba com os estoques de máscara e isso é ruim. Então a máscara ela vai servir para a pessoa doente. E aí eu estando doente, quem que eu procuro? Na verdade, se você é usuário do SUS, o ideal é que você comunique à unidade básica de saúde ou então vá à unidade de pronto atendimento, porque depende dos seus sintomas. E aí o profissional de saúde, o profissional da vigilância epidemiológica vai fazer toda essa investigação, essa entrevista, saber se você é uma suspeita de coronavírus ou uma suspeita de outra doença gripal, como por exemplo, influenza. Para fazer o diagnóstico, o que está sendo usado? Então, o diagnóstico tem sido feito via suave, na verdade como se fosse assim um cotonetezinho que coloca em região posterior de faringe, e aí esse material ele é levado para o laboratório central dos estados para que esse resultado saia o quanto antes. Primeiro tem se feito pesquisa para vírus respiratórios mais comuns e, dando negativo, tem se feito pesquisa para coronavírus. Isso até o momento, porque outra coisa que é importante é saber que a epidemia está acontecendo e diariamente, na verdade de hora em hora, a gente está tendo mais notícias, mais e mais notícias, mais e mais novidades. E essas recomendações, elas podem mudar, né, dependendo da situação do país. De ontem para hoje, praticamente, o país dobrou o número de casos, né? Tínhamos 30 casos, agora a gente já tem 60, e talvez a gente saia daqui do estúdio e tenhamos mais e mais. E lembrar que é importante pensar também nos outros vírus respiratórios que continuam circulando aqui no Brasil. Então, isso que Manu falou, a pessoa vai ser testada não só para o coronavírus, mas também para os outros vírus, para a influenza, para os outros vírus que costumam causar infecção respiratória aqui no nosso meio. E em relação ao tratamento, a gente escuta muito que não tem ainda um tratamento específico, mas não é que a gente não vai fazer nada pelo paciente, né? Na verdade, os tratamentos que tem se falado é muito pensando nos casos graves. Nos casos menos graves, o tratamento é com sintomáticos, né? Se você tem febre, se você tem dor, você vai tomar alguma coisa para febre e para dor. A grande busca, né, na medicina, no serviço de saúde, é saber com o que eu posso tratar o paciente grave. E isso aí a gente ainda não tem um tratamento de todo eficaz. Então, atualmente, a melhor forma da população contribuir, né, para tentar conter essa pandemia é se proteger, se prevenir. E eu repito que os órgãos, Ministério da Saúde tem falado, a Organização Pan-Americana tem falado, que é evitar aglomerações, lavar sempre as mãos, quando for espirrar, usar o antebraço, né? E se eu estou com sintomas gripais, evitar pegar, abraçar, beijar, porque isso é uma forma de transmissão, não só do coronavírus, mas de outros vírus.
E então, só para a gente fechar, assim, quais seriam as mensagens mais importantes para levar para casa? Eu acho que a mensagem mais importante para levar para casa é, em vez de criarmos o pânico não ajuda, mas que a gente saiba se prevenir, se proteger. Se eu estou com sintomas gripais, evitar contato com as outras pessoas, abraço, aperto de mão, procurar serviço de saúde, contar a sua história, o serviço vai tentar investigar se você é ou não uma suspeita de coronavírus. E para quem não está doente, na verdade, lava a mão. E evitar aglomerações, é isso. E máscara só para quem tem sintomas, para quem realmente está espirrando, está com sintomas de infecção respiratória, né? Quem não tem sintomas, ficar usando a máscara não vai ajudar em nada. A gente acaba molhando, a máscara acaba ficando úmida durante o dia e aí ela acaba não tendo função nenhuma, né? A não ser acabar com os estoques das farmácias e dos hospitais aí que já estão ficando sem máscara, porque a população está indo buscar em massa isso aí. Então pronto, acho que essas são as mensagens mais importantes. Obrigada, Manu. De nada, eu que agradeço.